O meu tema é um tema bastante delicado, né? No mínimo delicado, em razão das consequências que ela traz, porque na verdade mexe com valores e com as axiomas da sociedade a respeito de alguns temas. Mas antes de iniciar essa fala sobre esse tema propriamente dito, eu não vou me furtar, até porque já fui professor de processo civil, a fazer a dar um exemplo daquilo que o professor Rodrigo trouxe aqui. Eu não vou falar do América, não, né? Porque eu só conheço o time de primeira divisão, então é complicado ficar falando do América. De todos os Américas, não tem mais nenhum América na primeira divisão. Mas o professor Rodrigo falou da tutela inibitória, né? E o interessante da tutela inibitória é que ela não é utilizada adequadamente, até porque quando falamos em tutela inibitória, nós falamos na coerção, normalmente, de uma liberdade, que muitas vezes pode ser liberdade de expressão, liberdade de manifestação de pensamento, e aí sim eu caio no meu tema. Mas eu queria ilustrar um exemplo que eu tive na minha vida prática. Eu sou magistrado e me veio à mesa um caso interessante. Uma pessoa tinha feito um contrato de seguro de automóvel e ele bateu o carro dele num poste, acabou com o carro, perda total, e ele pleiteou o seguro, a respectiva indenização, e a companhia seguradora recusou-se a efetuar o pagamento, dizendo que ele estava bêbado. E realmente estava comprovada a embriaguez, né? A companhia de seguro trouxe aos autos toda a sindicância que a companhia fez, e com a comprovação, inclusive do inquérito policial, da embriaguez. Bom, o que fez o segurado, nesse caso o consumidor? Foi lá para a Avenida Paulista, colocou aquelas placas de propaganda que a gente conhece bem: compro ouro, vendo ouro, emprego, né? E colocou o seguinte: não façam seguro nessa seguradora, ela não paga as indenizações, né? É liberdade, é manifestação de pensamento, é liberdade de expressão, né? Agora, a seguradora diz o seguinte: olha, a minha recusa é justa. A recusa do pagamento é justa. E ele deveria discutir essa questão no palco correto. E o palco correto não é as ruas, principalmente quando existe uma justificativa. Então, que se discuta judicialmente essa justificativa que eu dei administrativamente. E eu dei a liminar, concedi a liminar, o tribunal confirmou essa liminar, e eu disse o seguinte: olha, a liberdade de expressão, né, ela não pode ser utilizada indistintamente como um sobredireito, né, em que não haja nenhum empecilho, nenhum obstáculo, e que ela não colida com qualquer outro princípio constitucional de igual nível ou de nível inferior, como queiram, né? E efetivamente depois foi julgado procedente a demanda, e inclusive ele nem recorreu da sentença, né? Ele não recorreu da sentença e se conformou com a sentença, né? E o que o advogado alegava na contestação era exatamente a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de expressão e de comunicação, que efetivamente ele tentou utilizar, e que em situação normal, em que não houvesse colidência de princípios constitucionais, seria albergado. E ali no caso nem havia colidência de interesse de direitos constitucionais. Na verdade, era um direito constitucional e uma norma infraconstitucional. E mesmo assim sendo, existindo um degrau, um recalque entre uma norma inferior e a Constituição Federal, ainda assim não prevaleceu o direito de expressão. Até porque, na verdade, ele não tinha esse direito. E aí tem que se analisar também se há o direito de expressão no caso concreto ou não. Por isso é que a tutela inibitória, ela, quando bem utilizada, ela traz os seus efeitos práticos, né? E
O interessante da tutela inibitória na sociedade da informação é que ela é primordial para que se faça respeitar todos esses direitos de expressão que se tem hoje na sociedade da informação. Porque se nós não tivermos tutela inibitória, na verdade o que nós vamos ter é um abuso do direito de liberdade de expressão. Que, infelizmente, no nosso país, e depois eu vou trazer aqui a colação alguns exemplos do que aconteceu nos Estados Unidos, onde também há liberdade de expressão e também há problema de colidência de interesses, qual foi a solução que eles deram e qual nós estamos dando. E nós vamos perceber que são mais ou menos os mesmos pontos que nós estamos discutindo aqui. Até porque a vida em sociedade não muda. E as questões sociais que são trazidas como expressão de liberdade de manifestação de pensamento e liberdade de comunicação perspassa por essa questão. Bom, então, efetivamente, a tutela inibitória é uma ferramenta que tem que ser considerada. Agora, tem que ser considerada da mesma forma que se considera os direitos fundamentais estampados na Constituição. Porque uma vez que ela é ferramenta de um direito constitucional, ela tem que ser levada nesse mesmo patamar. E aí precisa também se estabelecer o princípio da proporcionalidade para se estabelecer se a tutela inibitória é ou não adequada a albergar esse interesse constitucional estabelecido. Bom, eu só queria trazer aqui a colação um exemplo prático muito interessante disso. E hoje é complicado porque se utiliza a tutela inibitória para tudo também. Aí há um grande problema que é a banalização do instrumento. E a banalização do instrumento leva à banalização do indeferimento. Que foi o que aconteceu, o professor Rodrigo acompanhou bem isso, com o artigo 273, com antecipação dos efeitos da tutela, que todo mundo chama de antecipação da tutela, que não é antecipação da tutela, né? E na maioria dos casos não é antecipação da tutela, e sim dos efeitos da tutela. Que banalizou-se, mas depois de um tempo isso se normalizou. Hoje nem mesmo o advogado faz pleito de tutela antecipada quando ele não acha que realmente o direito exista. Então, hoje o problema da tutela inibitória é isso. Então, pede-se tutela inibitória para não se publicar livro, para não se revelar questões de políticos, né? E aí eu falo de um expressivo que é o filho lá do Sarney, né, que redundou em uma censura ao jornal Estado de São Paulo, e ao grupo Estado de São Paulo, todo, né, e foi dada a tutela antecipada, ou seja, a tutela inibitória, coartando um meio de comunicação, né, um grupo inteiro de comunicação, de fazer qualquer referência a aquele caso envolvendo aquele político. Então, a tutela antecipada, a tutela inibitória, ela leva a isso. Ou seja, se não se tem a tutela inibitória, praticamente deixa de existir esse direito aqui à liberdade de expressão. Então, eu acho que a comunidade jurídica não pode usar de forma banal esse instrumento. Porque o instrumento mal utilizado, ele mata o direito. Por quê? Vai retardar a concessão de um direito que deveria existir, e aí já produziu todos os efeitos contrários, os efeitos que não são desejáveis no mundo jurídico. Muito bem, o meu tema é direito de expressão com relação a temas sensíveis. Muito já se falou aqui em direito de expressão, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 9º, ou seja, princípio da dignidade da pessoa humana. Muito já se falou também aqui, e eu não vou repetir o que meus colegas anteriores já falaram, quanto à colidência, né, de princípios constitucionais ou de direitos constitucionais fundamentais, o estabelecido no artigo 9º, por exemplo, e a liberdade de imprensa, ou seja, a liberdade dos meios de comunicação de comunicar e de informar, e o direito de todas as pessoas de serem informadas.
Eu disse todas as pessoas porque normalmente se usa o termo cidadão, e o cidadão é errado o termo, né? Porque cidadão é quem vota e pode ser votado. E, na verdade, a Constituição Federal se aplica a todos os residentes no país, nacionais ou estrangeiros, cidadãos ou não, né? Eu acho que a obra mais importante que nós podemos falar aqui sobre colisão de princípios constitucionais e de direitos fundamentais, na minha opinião, pelo menos, é a obra do Roberto Alexis, Teoria dos Direitos Fundamentais, em que ele trata a colidência de direitos constitucionais, de princípios constitucionais, estabelecendo uma diferença entre princípios e regras. Também não vou falar aqui sobre princípios e regras, o que é princípio, o que é regra, e o que é Constituição, e aliás o que Roberto Alexis fala sobre princípios e regras. Eu vou falar simplesmente em direitos constitucionais e colidência de direitos constitucionais, para fugir a questão de se é princípio ou se é regra, né? Porque para alguns não tem diferença, para outros tem diferença, princípio é uma coisa, regra seria infraconstitucional. O problema é que na nossa Constituição nós temos regras, sim, várias regras, né? E às vezes transvestidas de princípios. Então eu vou fugir dessa questão, mas só lembrando que o Roberto Alexis, ele traz, o Robert Alexis, ele traz o Robert Alexis, ele traz um regramento, né, de solução desse conflito de direitos constitucionais, que acaba caindo naquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é o tal do princípio da proporcionalidade. E aí, para a solução do princípio da proporcionalidade e saber qual direito constitucional vai sobrepujar ao outro, só verificando dentro da própria sociedade quais os valores que aquela sociedade traz e como evoluiu esse valor dentro da própria sociedade. Eu digo que evoluiu porque hoje nós vemos, por exemplo, o homossexualismo de uma forma diferente do que viam as demais pessoas que habitam a Terra há mais tempo e que já habitavam a Terra em 1960, em 70, em 80. Por quê? Porque a visão é totalmente diferente. Hoje há uma aceitação maior. Hoje há praticamente uma obrigatoriedade de se aceitar o homossexualismo, de se aceitar o consumo de drogas, de se aceitar a realização de aborto. Então, quando nós falamos desses temas sensíveis, nós temos um conflito. Por quê? Nós temos liberdade de expressão, mas nós temos toda a carga social que reveste esses temas. E aí, quando falamos em homossexualismo, racismos, drogas, abortos, são temas muito sensíveis em que vai depender sempre dos valores sociais, se isso é possível ou não, se expressar livremente acerca desses temas, né? Então, nós temos que estabelecer o seguinte: será que um meio de comunicação ou qualquer pessoa pode livremente se manifestar acerca da homossexualidade? Por exemplo, o bispo lá da igreja, que se revela contra o homossexualismo, que não aceita o homossexualismo, que acha que o homossexualismo é uma anormalidade, né? Ele pode fazer isso? É lógico, como deputado ele pode, porque ele goza de uma isenção que o cidadão normal, que a pessoa normal, não goza, né? Então, ele pode, mas qualquer um do povo pode vir aqui à tribuna. Eu posso olhar aqui, eu poderia vir aqui me manifestar contra o homossexualismo, contra o casamento entre homossexuais. Se eu o fizesse, eu estaria a praticar o crime de preconceito.
Se bem que não tem o crime de preconceito, na verdade, contra o homossexualismo, porque essa conduta está descrita no crime de racismo, que não contempla o homossexualismo. E existem vários projetos aí tentando tipificar o crime de preconceito quanto à sexualidade. Como se todos fossem obrigados a aceitar. Como se ninguém pudesse se manifestar contra. Quando eu falo homossexualismo, é que eu coloquei aqui o primeiro. Mas, por exemplo, o racismo, que também, na verdade, seria preconceito quanto à etnia, porque os antropólogos aí, no que eu concordo, raça só existe uma, raça é humana, o demais é etnia. Branco, negro, azul, amarelo, né? Atleticano, americano. Na verdade, é tudo raça humana. Bom, uma pessoa poderia falar assim, olha, eu não gosto de negro. Ele pode falar que não gosta de branco, que não gosta de nordestino, que não gosta de americano, que não gosta de judeu. Vejam, se nós formos levar isso a ferro e a fogo, nós estaremos obrigados a aceitar e não nos manifestarmos livremente sobre nenhum assunto sensível. E eu tenho para mim que isso é uma grande involução. Isso não é evolução. Porque nós estamos adotando um modelo europeu. Agora, a história europeia é diferente da história brasileira. Por quê? A história europeia é uma história de lutas étnicas diferente da nossa. Porque lá é anglo-saxão brigando com gaulês, gaulês brigando com cigano, e uma série de etnias. Lá talvez exista uma razão para que não se admita de nenhuma forma qualquer tipo de expressão de ideia e de pensamento acerca desses temas. Agora, será que no Brasil nós temos isso? Será que nós vamos importar um modelo, né, porque é um modelo duro, rígido, que não é o modelo americano? Não é o modelo americano. Embora os americanos também tenham uma série de restrições a alguns temas, que eu concordo que alguns tenham realmente que ter uma limitação a esse direito de livremente expressar a vontade. Ou, melhor dizendo, expressar o pensamento. Liberdade de expressão. Por exemplo, será que não é muito rigoroso? Na Europa, por exemplo, ninguém pode negar o Holocausto. Enquanto nos Estados Unidos se pode fazer isso. Olha, um pesquisador pode perfeitamente desenvolver uma teoria toda que não teve Holocausto. Negar o Holocausto. Não estou dizendo aqui que é certo, que é errado, e que existiu ou não existiu. Mas eu acho que nós temos que discutir se isso, né, pode gerar manifestação de vontade ou não. Há um livro de história da guerra escrita por um alemão, em que ele fala da guerra sob o ponto de vista do perdedor. A visão dele é totalmente diferente, né? Ou não totalmente, mas muita coisa diferente do que se aprende sobre guerra. Então ele começa dizendo o seguinte: morreram 7 milhões ou 8 milhões de judeus e morreram 10 milhões de alemães em razão do pensamento de uma mesma pessoa. Então não foram 7 milhões, foram 17 milhões. A perspectiva é diferente. Então ele não pode falar que não houve holocausto? Pode. Mas ele não pode. Na verdade, ele não pode porque existe lei que proíbe. E é isso que esse recrudescimento, essa dureza em alguns temas sensíveis de não poder se manifestar é que eu discuto. Principalmente no mundo da sociedade da informação, onde cada pessoa pode ter um blog, onde uma pessoa pode escrever na rede, né? Então, outro dia eu vi no Facebook alguém comentando e fazendo algumas afirmações acerca de bolivianos, né? E essa mesma pessoa depois
fez uns outros comentários sobre etnias brasileiras. Bom, ele pode fazer isso? Né? Eu olhei e fiquei meio chocado com o que ele estava escrevendo. Mas depois eu pensei, será que ele tem esse direito de manifestar isso? De fazer essas piadas de mau gosto que ele faz sobre essas etnias? Né? Bom, tá bom, não, eu já encerro. Não, pode deixar. Eu encerro aqui. Então, esses temas nos trazem o seguinte. Por exemplo, Marcha da Maconha. A incitação ao crime, não pode fazer marcha contra a maconha. Então não se pode discutir sobre não criminalização da utilização de drogas. Descriminalização da droga. Não se pode discutir sobre aborto. Não pode existir uma marcha a favor do aborto. Não seria legítimo. Não seria uma expressão de vontade válida. Marcha das vadias. Né? Então a mulher não pode ficar pelada lá, um monte de homem pelado, fazendo um protesto, porque seriam hábitos obscenos. Então é isso que eu trago à discussão. Eu acho que nessa ponderação, para saber qual direito constitucional deve prevalecer, nós temos que consultar, mas uma consulta livre, não uma consulta cerceada. Por isso eu gostei da decisão que não proibiu a marcha a favor da descriminalização das drogas. Que é um assunto que tem que ser debatido e discutido, e há vários documentários que são prós e outros que são contra. Mas o fato é, quem tem que discutir isso é a sociedade. E não se discutir isso legalmente de plano por uma ação judicial proposta pelo Ministério Público ou por um ente público qualquer. Bom, nos Estados Unidos nós temos algumas situações, tanto em internet e redes sociais, em que as cortes americanas se manifestaram proibindo e, na verdade, reduzindo o direito de expressão livre. Por exemplo, eles estabeleceram que é proibido a distribuição de material obsceno em manifestação estudantil, aliás, em evento estudantil promovido pela escola. Ou seja, os estudantes não podem utilizar evento promovido pela escola, como, por exemplo, um congresso, um seminário, para distribuição de material obsceno. Não podem usar também para que haja uso legal de drogas nesses eventos patrocinados pela escola. Ou seja, os tribunais estão dizendo o seguinte, pode fazer, mas fora, não utilizar um evento que a escola está a promover para tentar manifestar uma vontade contrária àquilo que o evento criou. Né? Então vejam, mesmo nos Estados Unidos há toda essa discussão, mas em geral lá prevalece a liberdade de expressão. Bom, com isso então eu encerro a minha fala, até porque estou sendo coartado no meu direito de livre expressão, uma vez que eu não posso falar o quanto eu quero. Só lembrando, padre Vieira, se não os convenci de nada, espero tanto não tê-los chateado.